Salve, salve galera, começando mais um vídeo nessa quarta-feira, mais um vídeo aqui no canal do Saulo Alves, trazendo aí mais novidades sobre o Fortaleza. A gente tá nessa expectativa enorme por reforços, né? A gente tá todo dia praticamente, é uma notícia atrás da outra de saída, de rescisão, de time que anunciou, né? Ontem eu falei sobre a saída do Marcelo Boeck, né? E aí eu não entrei muito detalhe nos outros tópicos, né? Porque assim, acho que isso chama atenção. E aí, mais uma vez, eu parabenizo o novo departamento de futebol do Fortaleza, que eu vejo alguns comentários assim: essa diretoria é fraca, só sai gente, eles são muito lentos, só tá saindo. Eu concordo que existe uma lentidão na reposição e nos reforços para chegarem, mas é importante lembrar que eu falei isso aqui logo após a saída do Marcelo Paes. É um vídeo que eu tô de férias. Falei assim: olha, o novo CEO vem com uma missão, um objetivo de cumprir o orçamento e negociar a saída da maioria dos jogadores. A missão é essa, assim, é cumprir o orçamento e vender, negociar, emprestar, encerrar contrato com a maior quantidade de jogadores possíveis. E pelas minhas contas, eu acho que são 22 jogadores que já saíram do Fortaleza. Assim, eu acho que o Pedro Martins não tem um mês de trabalho, né, oficialmente trabalhando no Fortaleza. E nós conseguimos em um mês reduzir a folha de salário, que era na casa dos 12 milhões, para aproximadamente ali 4 e pouco, né? Eu acho que está abrindo espaço para chegar mais gente, né? Acho que agora é o momento que o Fortaleza volta ao mercado para trazer jogador. Talvez foi atrasado, talvez demorou, talvez está sendo lento demais. A gente pode concordar em relação a isso. Mas o objetivo era assim: o Fortaleza não poderia chegar de novo no dia 20 para pagar mais de 12 milhões. O Fortaleza não poderia chegar de novo no dia 20 tendo aqui Davidson, Lucero, Martinez, Wellison e a infinidade de jogadores que o Fortaleza tinha. Então tinha que, né, sair. Então tomara que agora a gente tenha mais notícias de chegadas, né? Acho que a coisa mais importante agora são as chegadas. A gente tem ainda aí para jogadores que deverão sair em breve, né? Kusevich já não foi relacionado no último jogo. Teve história que ele negocia com o Santos, teve história que ele negocia com Vitória. Vai ser vendido para um, vai ser emprestado para outro. A gente não sabe ainda ao certo, mas eu acho que Kusevich é uma carta fora do baralho. Eu diria também que Rossetto deve ser também um jogador negociado. Por quê? Porque o Rossetto, ele deu um salário muito alto. Ele não vai ser titular no ano. Se você observar aí, Sacha e Pierre foram os destaques desse começo, né? Foram os que mais jogaram de titular. Até o Rodrigo teve mais oportunidade do que o Rossetto. E o Rossetto tem um salário assim... Eu acho que o Rossetto ganhou o dobro do Sacha. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do salário do Rossetto, né? Agradecer mais uma vez o nosso antigo departamento de futebol, que fez esses contratos mirabolantes com essa quantidade de jogadores, né? Então eu apostaria que Rossetto, Kusevich e, a depender da proposta financeira, o Pochettino deverão ser os que, quem sabe, ainda deverão sair do Fortaleza. E aí chegou a hora das chegadas, né? Mas falando em saídas ainda, né? O Amorim, e aí é uma coisa que surge do nada, né? Ninguém contava com essa venda do Amorim. O Amorim foi vendido para o Genoa da Itália por 46 milhões de reais. E o Fortaleza tem 50% disso. Então, assim, é um dinheiro que no Fortaleza não esperava. De repente, o Fortaleza vai receber aí 23 milhões de reais pela venda do Amorim. Então, assim, é um negócio absurdamente maravilhoso, né? Então, um dinheiro que caiu do céu pro Fortaleza. Uma jovem da base uma jovem revelação da base do Fortaleza, que teve poucas oportunidades aqui. O Fortaleza emprestou ele pro Atlético, do Atlético foi pro time da Itália, pro time de Portugal, no caso, foi vendido pro time de Portugal ano passado e chamou a atenção e tá indo pra Itália jogar o campeonato italiano. Então, muita sorte ao Amorim, né? E que bom pro Fortaleza também, é uma notícia ótima para todo mundo. O Herrera, o entrave que tinha com o Argentino Júnior foi destravado. E aí o entrave era o seguinte: nessa negociação do Herrera com o Bragantino, com o Argentino Júnior, com não sei quem,
o Fortaleza tem que passar 30% do valor para o Argentino Júnior. O Fortaleza tem que pagar ao investidor que botou dinheiro. O Fortaleza tem que pagar o próprio Herrera, que o Fortaleza tem que pagar o salário de novembro, o salário de dezembro, 13º, não sei o que. Então, os débitos que o Fortaleza tinha com o jogador. O Fortaleza tem que pagar talvez comissão a empresário. Então, no final das contas, ia sobrar muito pouco ou nada para o Fortaleza da venda do Herrera. O Fortaleza ia pagar todo mundo. Sabe aquele negócio que você recebe o seu salário e você olhou e não sobrou nada? É tipo isso, né? O Fortaleza vai pagar todo mundo. Coisa boa, mata dívidas, né? Fortaleza vai pagar várias dívidas, vários passivos, se livra de pagar o salário, pagar o investidor e tudo mais, mas não sobra nada para futuro. Então o Fortaleza estava tentando um negócio com o Argentino Júnior para o Fortaleza repassar depois o dinheiro dele. Só, Argentino Júnior, eu fico aqui com o dinheiro, depois eu te pago os 30%. Ou então eu te pago agora só 10%, depois eu te pago. Então o Fortaleza estava tentando com o Argentino Júnior um bem bolado para depois ele pagar essa parte do Argentino Júnior, né? E aí o Argentino Júnior não estava querendo e agora parece que aceitou. A gente não sabe ao certo, né? O que o Fortaleza propôs ao Argentino Júnior e o que ele aceitou, né? Pode, no pior dos cenários ou no melhor dos cenários, o Fortaleza pagou tudo, né? E aí é aquilo que eu falei. O Fortaleza, se o Fortaleza, vamos supor, receba 24 milhões de reais pelo Herrera, o Fortaleza paga ao investidor, que é dívida, que está lá no nosso balanço como dívida. O Fortaleza paga ao Argentino Júnior, que é o dono de 30% do passe do jogador. O Fortaleza paga ao próprio Herrera, que o Fortaleza deve dever questões trabalhistas com o jogador, salários e tal, luva, alguma coisa que esteja pendente. O Fortaleza paga o empresário dele, que também deve ter alguma coisa pendente de comissão, de não sei o que, de luva, da negociação que foi feita e tal. E aí, ou seja, você reduz a sua dívida, né? Esse é o lado ruim e o lado bom. O lado melhor ainda é o Fortaleza conseguir essa venda, negocia com o próprio empresário, negocia com o próprio Herrera, negocia com o próprio Argentino Júnior. Deixa eu te pagar depois aqui, vamos fazer aqui um parcelamento, deixa eu ficar com esse dinheiro para mim, porque eu preciso desse dinheiro para me capitalizar nesse começo de ano, e depois eu te, né, me ajude, né? Então acho que o Fortaleza meio que chegou nesse bem bolado aí. E aí um bastidor aqui, tá? Me contaram que o Pedro Martins, ele tem atuado diretamente e exclusivamente em todas as negociações de rescisão, de venda e tudo mais, e diz que o homem é uma máquina, certo? Assim, ele teve um jogador que o Fortaleza deve, né, que o Fortaleza acertou uma rescisão com o jogador e tudo mais, e aí o combinado pro Fortaleza pagar é assim: eu vou começar a te pagar em 2028, daqui a 2 anos, eu vou começar a te pagar e eu vou te pagar em 10 vezes. Aí o jogador disse: beleza, tá fechado. Então assim, o Fortaleza negociou uma dívida com algum jogador, que eu não sei qual é esse jogador, para começar a pagar em 2028, né? Porque o jogador entendeu que o Fortaleza tá num momento difícil e houve essa negociação. Então eu tô muito surpreso, tô muito ansioso, na verdade, pela explicação das negociações que será feita na coletiva que o Bruno Carlos prometeu. Inclusive o Pedro Martins ontem, na reunião com o conselho, apresentou o planejamento estratégico e também falou isso, ó, que vai ter uma coletiva que nós vamos apresentar para o torcedor detalhes e valores. Estou muito ansioso para entender todas essas movimentações que o Fortaleza está fazendo, né, para sobreviver, tá? Para conseguir pagar a folha, para conseguir pagar o dia a dia, para conseguir trazer jogador, né? Então, ao meu ver, são notícias boas, tudo isso daqui, mas a gente precisa de um time minimamente competitivo para competir a Copa do Nordeste, para competir a Copa do Brasil, para o Campeonato Cearense, que ainda temos aí a segunda fase inteira, semifinais e finais, e principalmente disputar a Série B, tá? Então, o vídeo hoje foi mais longo, mas eu trouxe aqui alguns detalhes aqui importantes, né? Abraço a todo mundo, deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha, faz o membro e tamo junto.